Bem-vindos à aula 4.2, seguindo na parte que nós estamos falando do ambiente. Eu terminei a aula anterior falando do impacto que o ambiente tem sobre o nosso... Eu não falei com essa palavra, então vou falar agora. O impacto do ambiente sobre o nosso comportamento. E lembrem, lá atrás temos uma aula só falando de comportamento alimentar. E eu gosto muito de escutar biólogos e eles falam muito, uma coisa que eles falam que, para mim, quanto mais eu trabalho com pessoas, eu atendo pessoas, mais eu percebo isso. Não há mudança de comportamento que não passe pela influência do ambiente. Isso é meio desanimador, eu diria para vocês. Por quê? Porque a gente, como eu disse, como eu finalizei lá na aula anterior, eu não vejo nenhuma possibilidade, nenhuma luz num fim de um túnel, pelo menos para a minha geração, que vá ter uma alteração suficiente do ambiente para empurrar o nosso comportamento motor, o comportamento em relação à atividade física, o nosso comportamento alimentar para um comportamento mais saudável. Daí a importância da gente entender isso aqui, não que isso aqui vai causar, de novo, sendo repetitivo, não que isso aqui vai causar uma mudança populacional, mas nós podemos atingir algumas pessoas, e aí é lógico que eu estou falando não com lugar de fala, mas com conhecimento de causa, porque como uma pessoa que passou 10 anos com sobrepeso, preso nisso aqui, eu posso dizer que foi isso que me tirou. Então, quando eu vejo a maneira como a força de vontade é tratada, eu sim torço o nariz, porque de fato a gente não pode colocar a culpa e a responsabilidade na pessoa que está obesa por isso aqui, mas nós temos que saber que vai passar por isso aqui se eu quiser provocar uma mudança. E aí eu falei dos 3 pontos do ambiente, mas não terminei na aula anterior em relação ao sociocultural. E o sociocultural, ele tem um peso muito importante, porque eu acho que tem 2 coisas aqui. Do ponto de vista cultural, tem muito a ver com comportamento, qual é a cultura da nossa sociedade? E aí, eu acho que eu vou falar cultural, vai acabar virando social também, então é sociocultural e ponto. Para eu não ficar aqui filosofando em cima de termos. A nossa sociedade, onde nós vivemos, as pessoas marcam encontro para quê? A gente até fala, eu tenho até alguns amigos que falam assim, cara, precisa marcar uma resenha. Agora mesmo eu estou marcando uma resenha com um amigo que permeia a combinação para ter um encontro. Eu vou visitá-lo esse final de semana e qual é a conversa dele comigo no WhatsApp? O que vocês estão bebendo? Porque eu tenho uma alimentação meio chata. Pô, tu é chato. Aí olha só como é que funciona. Pô, tu é chato, tu não vai beber, tu não tá bebendo uma cervejinha? Não, nesse momento eu tô sem beber. Porra, o que tu bebe? Água? É água? Já vem meio debochado, então lá vou eu. Não, tô bebendo água com gás. Pô, nem uma limonada com adoçante? Não, pô, limonada é legal, com água com gás e sem adoçante. O encontro gira em torno da comida. Em geral, nossos eventos giram em torno de comida. Você vai no cinema, tem lá um combo com a pipoca e com refrigerante. Você vai marcar com amigos, você marca o almoço, você marca o jantar. Festa, tem que ter bebida, tem que ter salgadinho, tem que ter bolo no final. Estou dando os exemplos mais extremos. Então, a gente está exposto a um ambiente sociocultural extremamente obesogênico. E aí o ambiente como um todo, tanto físico como econômico, como sociocultural, é um ambiente obesogênico. Então, olha a guerra que eu estou falando para vocês. De um lado, a vontade, do outro, o ambiente. É muito, dando uma super simplificada, é mais ou menos como se fosse isso. De um lado, eu tenho a vontade, querendo ser uma pessoa saudável, querendo uma pessoa que tenha qualidade de vida, que viva mais. Do outro, um ambiente obesogênico, um ambiente... Não tem esse termo, um ambiente... Vou falar uma besteira aqui, tá, pessoal? Um ambiente sedentariogênico. É um ambiente que
empurra para a inatividade física, empurra para o comportamento sedentário. Aí, o termo sedentarogênico não existe, deve ter um que eu não sei qual é, mas é o mesmo princípio, é a mesma premissa. Empurra para o alto consumo e aumento da gordura, do acúmulo de gordura corporal, e empurra também para a inatividade física, para o comportamento sedentário. Então, uma briga muito inglória, porque como seres humanos, levando em consideração isso aqui, que é muito forte em qualquer animal, e nós evoluímos para ter a parte racional, mas não significa que ela domine o tempo todo. Há psicólogos, eu já vi, que digam que nós somos 80% emoção, e aí, nesse entendimento da emoção, se nós vamos 80% ser guiados por aqui, essa é a minha interpretação quando eu ouço os psicólogos falando isso, e 20% nós viremos para cá. Se esse percentual, que parece uma curva de Pareto, estiver correto, realmente, tudo que eu estou falando, vai ser muito difícil nós vencermos o ambiente. Porque enquanto a vontade empurra para o apetite irascível, o ambiente está nos empurrando para o apetite concupiscível. E o ser humano tem muito mais facilidade com isso aqui do que com isso aqui. É o prazer imediato. É a troca que você vai fazer. Como é que eu vou trocar algo que eu posso experimentar agora, que está na minha mão, que está diante do meu tato, do meu olfato, do meu paladar? Como é que eu vou trocar isso por algo que está num futuro que eu não sei onde é, que eu não sei se vai chegar, que eu não consigo visualizar, que eu não consigo palpar, que não me é tangível? Por isso que essa guerra é muito inglória. E aí faz-se mais necessário ainda nós termos o conhecimento disso aqui, atacarmos isso aqui, para poder lutar o máximo que pudermos, sabendo do alto percentual de chance de derrota para a maioria dos casos. Não é à toa que o mundo só vê crescer os índices de obesidade. Parte da explicação, na minha visão didática, está nesse quadrinho bagunçado que eu fiz para vocês. Essa relação do ambiente, empurrando o ambiente obesogênico, empurrando para um comportamento alimentar não saudável e derrubando a todo momento a sua vontade e a sua capacidade de seguir para um comportamento alimentar mais saudável. Uma luta ingrata que nós temos que estar conscientes toda vez que formos falar e lidar com o assunto obesidade. Fico por aqui, finalizando a aula 4. Espero vocês na próxima aula.